Prazo para solicitar voto em trânsito termina hoje. Universitários questionam mudança de rota dos ônibus da Valadarense. E ainda confira os cuidados necessários para prevenir problemas com a voz nessa época do ano. O Jornal das 7 começa agora. Boa noite. A geração de emprego no mês passado foi considerada a pior do país desde 1999. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o saldo líquido de empregos formais gerados em julho foi de 11.796 vagas. O saldo é resultado de quase 1.800.000 admissões e demissões. Uma lei que protege o comprador de casa própria completa hoje 50 anos. Mesmo com ela, não são poucos os problemas enfrentados pelo consumidor. As queixas vão desde o atraso na entrega do imóvel à cobrança de taxas abusivas. Orlando comprou um apartamento na planta em novembro de 2010. A entrega seria feita em julho do ano passado. Mas até hoje, ele não recebeu as chaves do imóvel. Eu pago uma taxa de evolução dessa obra desde 2010, a qual até hoje contabilizei R$21 mil. É mais um outro absurdo, considerando que essa evolução da obra, em nada, ele é debitado no meu financiamento da Caixa. Assim como Orlando, muitos consumidores enfrentam problemas depois de fechar o negócio. 80% das queixas recebidas na Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais são de atrasos nas obras. Demora na entrega, a associação também recebe reclamações sobre cobrança de taxas indevidas e perda do imóvel pelo atraso nas prestações. Só no mês de julho deste ano, por exemplo, foram registradas cerca de 400 ocorrências. Mesmo após fechar a compra, os consumidores têm direitos que, se forem desrespeitados, podem ir parar na justiça. Para evitar esses prejuízos, existe uma legislação que regulamenta o sistema financeiro para aquisição de imóveis. Mesmo com uma legislação que ampare o consumidor, é importante tomar alguns cuidados antes de assinar os papéis da compra do imóvel. Fez o financiamento? Recorra a pegar o menor valor possível pelo menor tempo possível. Se conseguir, final do ano, com férias, com 13º, reduzir parte da dívida, vá antecipando a dívida. E nos casos de construtora, a gente sempre orienta que faça uma pesquisa nos empreendimentos que já estão prontos. Eu vou comprar um imóvel da construtora A, visita aqueles empreendimentos que já foram concluídos, conversa com moradores, verifica o grau de satisfação, se o consumidor teve aquilo que comprou, se foi entregue no prazo, se teve alguma surpresa positiva, negativa, que é uma forma interessante a gente analisar o histórico daquele que está nos vendendo. Em instantes, mudança de rota de ônibus da Valadarense aumenta gasto de passagem de estudantes com transporte público. As informações no próximo bloco. O prazo para o eleitor que pretende votar fora da cidade termina nesta quinta-feira. O voto em trânsito permite que o eleitor vá às urnas em municípios com mais de 200 mil eleitores, mas apenas para a escolha do presidente da República. De acordo com o balanço parcial divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral já recebeu 48,7 mil pedidos de voto em trânsito para o primeiro turno e 45 mil para o segundo. A rota dos ônibus da Valadarense que atendem aos bairros Santa Rita e Ilha foi alterada. A mudança de percurso tem prejudicado principalmente os estudantes da Univale, que antes gastavam apenas uma passagem com transporte público coletivo. Laisla mora no bairro Vila Mariana e estuda à noite. A estudante de jornalismo utilizava apenas um ônibus para voltar para casa. Mas, após a mudança nas rotas e sem o bilhete único, só restam duas opções: pagar 2 passagens ou ir andando após a primeira parada do ônibus. Olha, tem um problema da lotação, que como diminuiu a quantidade de ônibus, todos eles agora vão superlotados, tanto para você ir quanto para voltar para o centro. E também a questão de ter que pagar 2 passagens, o ônibus ia até meu bairro, agora ele não vai mais. Ou eu paro no centro e pego um outro ônibus para o meu bairro,
ou então eu vou ter que parar no bairro vizinho e ir para casa a pé. À noite, sozinha, é perigoso. No ponto de ônibus da universidade, os estudantes também reclamam da mudança. É muito mais complicado para a gente que é estudante, porque a gente tem que acordar bem mais cedo, tem que pegar 2 linhas. Na verdade, eu pego só 2, mas tem gente que tem que pegar 4, aí é mais 4 passagens para pagar. A gente não tem condição de bancar. De acordo com a Valadarense, a mudança das rotas é para facilitar o acesso dos alunos ao uso do bilhete único. Assim, os estudantes podem pegar um ônibus aqui na faculdade para o centro e, dentro de 1 hora, pegar outro veículo específico para os bairros, pagando uma passagem. Mas para João Vitor, esse esquema não funciona. Sem um bilhete único, o estudante, que mora no bairro Santa Rita, gasta R$ 10,40 em passagens para estudar. Além do prejuízo, ele critica outro problema, a superlotação dos ônibus ao passarem pelos pontos do centro da cidade. O bilhete único, eu vejo, pode funcionar para algumas partes, mas para mim, estudante, eu vejo que não funciona muito. Porque como eu moro aqui em Santa Rita, eu posso pegar aqui e parar lá no centro. Mas lá no centro tem, os lugares obrigatórios que precisam parar, tipo na Barraca do Léo. Eu parando na Barraca do Léo, tem, claro, os ônibus que vão para a Univale, vem muito lotado. Então, nem às vezes precisa esperar 2, 3 ônibus para pegar um. Porque vem muito lotado e nisso acarreta eu chegar atrasado na faculdade. A empresa valadarense de transporte coletivo informa que a Secretaria Municipal de Obras e Sistema Viário, junto com a empresa, fizeram esta alteração para melhoria no sistema e que não houve prejuízo nenhum para os usuários da Ilha dos Araújos. Segundo a empresa valadarense, as linhas 08AB, 09AB, 21, 21A, 22 e 28 agora integram com a linha 15 nos 2 sentidos em um terminal na rua Israel Pinheiro. Depois do intervalo, especialistas recomendam cuidados redobrados com a voz nesse período do ano. É a seguir. O FEComércio e o Sindicomércio promovem no próximo dia 28 uma palestra sobre rotinas trabalhistas. No evento vão ser discutidos assuntos como jornada de trabalho, vale transporte e rescisão de contrato de trabalho. A palestra vai ser às 19h no auditório do Senac, que fica na Avenida JK, 1825, no bairro Vila Bretas. A entrada é gratuita e as vagas limitadas. Outras informações pelo telefone do Sindicomércio, 3271-4334. O tempo mais frio nesse período do ano pode desenvolver problemas vocais. E para quem precisa usar a voz profissionalmente, é época de cuidado redobrado. O uso da voz como principal instrumento de trabalho durante várias horas por dia não é fácil. Com o tempo seco, então, os profissionais podem nem perceber os riscos. A professora Nelly passa pelo menos 4 horas em sala de aula e ainda na direção da escola. E mesmo com poucos alunos por classe, a saúde da voz nunca é deixada de lado. Ter sempre um copo de água próximo, para estar umedecendo a garganta mesmo, e uma alimentação saudável, muita fruta e um sono adequado também, dar o tempo, parar, dar um descanso na voz na sala de aula para depois retomar. Viviane trabalha como radialista há 11 anos. Que pena, Mas olha só, retorna amanhã, a partir das 8. Jorge Matheus com logo eu. Durante esse tempo, a comunicadora aprendeu a preservar o instrumento de trabalho. Atenção especial agora com o tempo frio e seco. Uma coisa que eu não faço é tomar café antes de entrar no ar. Procuro muito tomar muito líquido, Comer maçã, assim. Não, eu gosto de maçã, mas não sou aquela de comer porque faz bem para a voz. Não. Procuro evitar gelado, não sou muito de ficar tomando gelado, e é isso. O tempo seco é, sem dúvidas, o grande inimigo da voz. Os problemas causados pela baixa umidade no ar, como rinites, bronquites e alergias, têm como consequência a perda parcial ou completa da voz. Quem se previne geralmente não tem problemas, mas quem está constantemente rouco ou com dificuldades na fala deve procurar um profissional. Evitar tomar muito gelado ou muito frio, não abusar da voz por muitas horas e dormir com qualidade são algumas boas dicas. Mas a fonoaudióloga é categórica, o principal é tomar água.
No tempo mais frio e seco, as pessoas transpiram menos e, consequentemente, bebem menos água. Mas é justamente nessa época que a voz precisa ser mais hidratada. Por causa do tempo seco, né? Todo o trato vocal, né? As pregas vocais, todo o nosso sistema respiratório fica prejudicado. E o principal é a hidratação. Normalmente já é indicado que a pessoa tome bastante água, né? E no inverno, por estar mais frio, a gente sente menos necessidade, mas aí é que a gente mais precisa. É a forma que a gente tem de manter hidratada a prega vocal. O Jornal das 7 termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.